segundo dia da nossa novena de Santo Antônio. Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. Vamos para o nosso segundo dia da novena do nosso querido Santo Antônio, que seja mesmo uma novena muito especial para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido protetor Santo Antônio, confiantemente recorro minha voz nessa novena, para que, inspirado por seu exemplo, possa se realizar também na minha vida, cada dia mais, os desígnios amorosos que o Pai Eterno tem sobre mim. Por sua intercessão, que eu seja visitado por um profundo espírito de arrependimento de meus pecados, de sincera conversão e de perseverança no amor a Deus e aos irmãos até o fim da minha vida. O que especialmente vos peço é a seguinte graça. Faça o teu pedido agora para Santo Antônio. Se essa graça não for conveniente para a minha salvação, alcançai-me especialmente a perfeita conformidade com a vontade do Pai. Ó glorioso Santo Antônio, ouso pedir que leveis minhas humildes súplicas ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar em seus braços, para que também eu seja renovado por sua pureza e ternura e aprenda a viver na plena confiança filial, para que um dia, na sua companhia, possa gozar para sempre a felicidade eterna do céu. Amém. Então, segundo dia, nós vamos falar da esperança de Santo Antônio. Amou vivamente o santo esta virtude. Uma vida de sacrifícios em luta constante contra o inferno, o mundo, as paixões, seria impossível sem uma grande esperança. Tinha uma grande confiança na bondade divina, na paternal providência de Deus e na ajuda constante de sua graça. Por isso o santo jamais desvaneceu em sua vida incessante e penoso esforço. Contava com Deus. Humilhemo-nos e contemos não com nossas forças, mas sim com as forças divinas, esperando em Deus. Então, ontem nós falamos da fé de Santo Antônio, hoje da esperança. Olha que coisa, Santo Antônio, ele quando morou em Coimbra, no mosteiro da Santa Cruz, ele viveu uma grande tribulação naquele mosteiro. Aquele mosteiro era um mosteiro muito dividido, era um mosteiro que vivia em contínuos conflitos. Naquele mosteiro que vivia Santo Antônio, 60 anos atrás, havia morado São Teotônio, o primeiro santo português, um homem realmente muito ungido, que havia sido inclusive diretor espiritual do rei Afonso Henrique, o primeiro rei de Portugal. Depois de Afonso Henrique veio o segundo rei, o rei Sancho I, e o terceiro rei que sucedeu foi o rei Afonso II, também chamado o Gordo. E ao contrário dos reis que o precederam, era um rei iníquo, era um rei que declarou guerra à igreja, era um rei que se afastou do Papa, se afastou dos bispos portugueses e mesmo vivia em contínuo conflito. Então o que acontece? Aquele mosteiro de Santa Cruz, em Coimbra, era um mosteiro marcado por esta divisão. O prior do mosteiro, o responsável do mosteiro, era o cônego João César e era aliado do rei iníquo, rei Afonso II. E haviam aqueles monges que eram aliados de alguma forma ao Papa, que eram fiéis ao Papa. Então era um pé de guerra naquele mosteiro. Entravam mulheres, havia corrupção, desvio de dinheiro, havia disputas e Santo Antônio, meus irmãos, vivia no meio de todo esse conflito. Não era um mosteirozinho assim tranquilo, não. E no meio daquele caos, daquele mosteiro, Santo Antônio foi se santificando. Por quê? Porque era um homem de esperança. Era um homem que sabia olhar para as dificuldades daquele momento com um olhar espiritual. Assim também pode ser cada um de nós. Nós estamos no meio de um grande conflito, a pandemia do coronavírus. Nós estamos vendo tantas pessoas perdendo entes queridos, tantos pais e famílias desempregados, e nós podemos olhar para toda esta situação sem esperança e nos abater, ou nós podemos olhar com esperança, como Santo Antônio, e no meio de todas essas situações a gente saber que Deus está junto de nós, que Jesus está vivo e nós queremos ser fiéis a Ele e nós não vamos ficar nos prostrando diante de todas essas situações, mas vamos permanecer por amor a Jesus. Que Santo Antônio nos ajude a sermos homens e mulheres de esperança que este mundo tanto precisa. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos o nosso lembrai-vos. Lembrai-vos, ó glorioso Santo Antônio, amigo do menino Jesus, filho querido de Maria Imaculada, que nunca se ouviu dizer que fosse por vós abandonado aquele que a vós recorresse, implorando a vossa proteção. Animado por igual confiança, venho a vós, ó fiel Consolador dos aflitos. Prostro-me a vossos pés, e pecador como sou, ouso aparecer diante de vós. Não rejeiteis, pois, minha súplica, vós que sois tão poderosos junto do coração de Jesus. Mas escutai-a favoravelmente e dignai-vos atendê-la. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, o Senhor vos abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe muito e um forte abraço.